Bem-vindo ao Diálogos Envolverde Maratona ODS. O ano era 2015 e os 193 países membros da Organização das Nações Unidas aprovaram por unanimidade em Assembleia Geral um plano de ação de 15 anos para erradicar a pobreza e a fome, proteger o planeta da degradação ambiental, assegurar vida próspera e de plena realização para todas as pessoas do planeta e promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. A chamada Agenda 2030 se constituiu então de um plano estratégico com 17 grandes metas globais compostas por 169 indicadores. Se em 2015 se deu o lançamento dos denominados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as discussões, reflexões e debates para orientar sua formulação e implementação já vinham sendo negociadas desde 2012, durante a realização da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+20, que aconteceu no Rio de Janeiro, 20 anos depois da histórica Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, o famoso e mais importante encontro ambiental já realizado, a ECO 92. Os ODS foram fruto de um trabalho desenvolvido por milhares de profissionais de todo o mundo, em vários níveis, desde discussões locais, regionais e internacionais, tendo como base a solidariedade global. Não é por outra razão que o documento final leva o título Transformar o Nosso Mundo, a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Essa Agenda 2030 entrou em vigor no início de 2016 e é, antes de mais nada, um documento vivo e objeto de acompanhamento pela comunidade global, ou seja, em permanente análise, com os países submetendo informações periódicas sobre seu progresso no cumprimento das metas assumidas, por meio de indicadores de desempenho. E algo que precisa ser sempre reforçado: os 17 ODS têm natureza integrada e indivisível. Isso significa que eles só existem juntos, em interdependência, porque não será possível avançar em um em detrimento dos outros, levando-se em conta as múltiplas e complexas realidades existentes dos países, tanto em relação à vida das pessoas quanto à proteção ambiental, tão distintas e contrastantes em partes diversas do planeta. Claro que, diante dessa conclusão, as metas a serem alcançadas em cada país são diferentes e fica a cargo de cada um desses países estabelecer suas próprias prioridades. Isto é, dentre todos os desafios apresentados pelos ODS, quais se aplicam de forma mais estratégica à sua realidade e como se pretende implementar e atingir as metas. Cada país é responsável por um plano de ação nacional que aponta os caminhos de consulta e as fontes de dados primários que serão utilizados para monitorar os indicadores escolhidos e os meios de fortalecimento institucional para a troca de informação e consolidação de bases de dados estatísticos. Aqui no Brasil, o órgão que ficou responsável por implementar a Agenda 2030 foi a Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, formada por organizações do setor público, privado e da sociedade civil brasileira, que coordena o plano de ação de nosso país. E o pensamento precisa ser sistêmico. Significa que será preciso pensar a implementação de uma meta e seus impactos, e que esses impactos contribuam para apoiar e ampliar seus efeitos em outras metas e que nunca possam prejudicar as demais. Para ficar num exemplo, uma ação que vise promover a ampliação das energias renováveis, meta presente no ODS 7 e no ODS 13, deve levar em conta e impactar a inclusão e o empoderamento de mulheres e meninas, que é uma meta prevista no ODS 5.
e ainda contribuir para a distribuição de riqueza do ODS 10, a geração de trabalho digno do ODS 8 e não impactar negativamente, interferindo o mínimo possível no meio ambiente, como está previsto nos ODS 14 e 15, ou ainda sem prejudicar a produção e o acesso a alimentos de qualidade que estão lá nas metas dos ODS 1 e 2. Para discutir os ODS na cidade de São Paulo, devemos primeiro perguntar em que cidade vivemos hoje. E depois, qual é a São Paulo em que queremos viver em 2030? Daí a gente deve descobrir o que será necessário para atingir esses objetivos e qual o papel que a educação ocupa nesse cenário. Qual é a São Paulo que desejamos em 2030? Os educadores da rede pública da capital já se manifestaram quanto à cidade que desejam em respostas que foram apresentadas nas diretrizes de aprendizagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, no currículo da cidade de São Paulo. Viver em uma cidade com habitação popular e coleta de resíduos, com mobilidade que privilegie mais bicicletas e menos carros, que seja inclusiva para crianças, idosos e pessoas com deficiência, sem crianças morando na rua, com mais espaços educativos descentralizados, escolas públicas que sejam confortáveis espaços de cultura, estão entre os principais desejos. E a gente sabe que a escola é o lugar ideal para debater, conviver e contribuir para transformar a realidade. Os ODS são vistos na voz desses mesmos educadores como uma chave para transpor a educação para realidades diferentes em cada região e mesmo em cada escola, mas sempre alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para que todos aqui caminhem na mesma direção sem deixar ninguém para trás. Ousados, desafiadores e até utópicos podem alguns se referirem aos ODS, mas o certo é que eles são fundamentais, imprescindíveis para o futuro da nossa civilização. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável representam a melhor maneira de se pensar num planeta harmônico e saudável para todos os seres que o habitam. E então, você também quer fazer parte dessa história? Participe, discuta e dê a sua opinião. Os diálogos em Verde Maratona ODS são apenas um passo para a construção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em São Paulo e no Brasil. Junte-se a nós! Na nossa Maratona ODS, nós vamos conversar hoje com o economista Ladislau Dolbor, que é professor titular de pós-graduação da PUC de São Paulo, foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e municípios, além de várias organizações do Sistema S. Autor e coautor de cerca de 40 livros, toda a sua produção intelectual está disponível na página dolbor.org. E tem muita coisa boa lá, vale a pena frequentar. Ladislau, nós estamos fazendo essa maratona para dar uma ideia para as pessoas para que servem os ODS, né? Cada um dos nossos vídeos trata de um ODS específico, mas a conversa com você é um pouco mais genérica, um pouco mais generalizada. Na sua visão, os ODS podem ser utilizados na prática, Ladislau? O que você pensa deles? Olha, os ODS são necessários porque é uma visão planetária. Grande parte dos meus problemas não são só das nações, desses 195 países membros da ONU. Nós temos problemas que são globais. O sistema financeiro, por exemplo, é global e os bancos centrais são de nações. Ninguém consegue evitar o caos financeiro. A contaminação dos mares, por exemplo, em toda a região do Sudeste Asiático, o que faz um país vai ter impacto para outros países. O aquecimento global é de impacto planetário. Nós temos a evolução demográfica,
que é gigantesca. As pessoas, às vezes, não se dão conta. Eu gosto de usar a imagem seguinte. Quando nasceu meu pai, é meu pai, tá? Não é pré-história, nós éramos 1,5 bilhão de pessoas. Hoje somos 7,8 bilhões e 85 milhões a mais a cada ano. E todo mundo querendo consumir mais. Isso não funciona. Isso é uma coisa material, não é questão de ideologia. Então, se a gente pega as grandes tendências críticas, o aquecimento global, a perda de cobertura florestal, a perda de solo agrícola por erosão de diversos tipos e monocultura e mau manejo de maneira generalizada, em particular excesso de quimização, a gente está perdendo. Nós estamos perdendo a vida no planeta, né? Em 40 anos, de 1970 a 2010, nós perdemos 52% dos vertebrados do planeta. Isso aqui simplesmente é destrutivo, né? Então, são problemas globais e a gente tem que se pôr de acordo como humanidade nesse pequeno planeta. Agora, esse acordo, isso pesou muito na visão do conjunto de forças, né, que se juntaram, áreas científicas, políticas, organizações da sociedade civil, para montar esses 17 objetivos, pegaram a dinâmica ambiental e pegaram também a dinâmica social. Então, a sustentabilidade deixou de ser tão centrada na problemática ambiental, como foi em grande parte em Estocolmo ou no Rio, e passou a insistir muito mais no problema da desigualdade, né? Nós temos hoje cerca de 4 bilhões de pessoas que estão sobrevivendo de maneira simplesmente humilhante nesse planeta e com imenso sofrimento. É importante lembrar que o planeta hoje tem amplamente o suficiente para todo mundo viver de maneira digna e confortável. A conta é simples, você divide o PIB planetário, 85 trilhões de dólares, né, de produção de bens e serviços, divide pela população 7,8 bilhões, isso dá o equivalente a 18 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Com o que para a gente produz hoje, o planeta chegou ao necessário, ao suficiente. Dá para todo mundo viver de maneira realmente com conforto. Mas a desigualdade gerou situações absolutamente catastróficas. Nós estamos num planeta em que 820 milhões de pessoas estão passando fome. Então, todo esse trabalho em torno das ODS permitiu juntar os processos críticos e organizar e sistematizar que respostas seriam necessárias, né? E essas respostas vêm em torno do eixo ambiental, em torno do eixo social e em torno do eixo econômico. E se chegou a esse denominador comum como objetivo do planeta, que é chamado internacionalmente de triple bottom line, né? O triplo objetivo. Nós temos que ter uma sociedade que seja economicamente viável, mas socialmente justa e ambientalmente sustentável. Certo? E isso, por sua vez, tem de se apoiar, e as ODS não fugiram disso, em mudanças de formas de gestão, o processo decisório para construir esses objetivos, né? Que envolvem um novo equilíbrio entre os interesses públicos, o Estado, né? Os interesses empresariais e as organizações da sociedade civil, de maneira a assegurar um processo decisório correspondente aos objetivos, né? De certa maneira, a meu ver, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o primeiro programa planetário realmente que fechou a conta, né? Ele pegou os eixos críticos, traçou as respostas, transformou
os objetivos em metas e, em torno de cada meta, traçou indicadores para a gente acompanhar e gerou esse apelo planetário da gente começar a juntar as forças para esse planeta passar a funcionar. Mas as metas são muito ambiciosas, né, Ladislau? E são metas para 2030, até 2030. Algumas são factíveis e outras há dúvidas de que são possíveis. Se a gente pegar, por exemplo, o ODS número 1, ele fala em erradicação da pobreza. Os próprios números que você demonstrou agora para a gente mostram que a pobreza tem uma dimensão planetária. Ela tem um valor hoje em torno de 50% da humanidade vivendo em condições de pobreza. E uma economia que não dá sinais de se transformar, de mudar em direção a essa solução. Como é que você vê a possibilidade de erradicarmos de fato a pobreza no planeta? Olha, o ponto essencial para mim é que o sistema econômico se financiarizou, os grandes fortunas são em torno de intermediação financeira, enfim, mudou o sistema de acumulação financeira, e esse sistema, com dinheiro que é hoje imaterial, são apenas sinais magnéticos, e que viaja em torno do planeta, nas ondas eletromagnéticas, né? Praticamente na velocidade da luz, perdeu-se completamente o controle sobre isso. Então, você tem uma economia que é global, que funciona segundo critérios globais, enquanto as políticas econômicas, e em particular os bancos centrais, são nacionais. Então, você tem um desajuste entre os objetivos e as ferramentas, né? Então, você perde a capacidade de reorganizar o processo. Um outro ponto que é muito importante é que a forma de apropriação do produto, do que a gente chama o excedente social, o excedente que a sociedade produz, a forma mudou. Porque antigamente o século passado, o século industrial, basicamente, né? A exploração se dava essencialmente através de salários baixos. Então, você tinha o salário baixo, só que, para você explorar as pessoas através de salários, no mínimo você tem que gerar um emprego. Agora, você pensa em o Brasil, 212 milhões de habitantes, apenas 33 milhões de empregos formais privados. Então, esse processo mudou. A inclusão das pessoas e a saída da pobreza, entrando no sistema produtivo assalariado, com direitos e aposentadoria e coisas do gênero, e acessos às políticas sociais, isso se deslocou em profundidade, né? Nós temos, hoje, além dos salários que continuam baixos, nós temos a exploração e apropriação do excedente social através das taxas de juros. Isso se tornou um mecanismo gigantesco, se chama internacionalmente financiarização, é o endividamento das famílias, o endividamento das empresas e o endividamento dos governos. As famílias endividadas consomem menos, e isso trava a economia. As empresas estão endividadas, não podem investir, e elas têm dificuldade em vender porque a população perdeu sua capacidade de compra. E a capacidade do governo fazer os seus dois aportes fundamentais para a economia, que é política social, né? Educação, saúde, etc., para a população, e a parte de infraestruturas que melhoram a produtividade do conjunto da economia, fica travado pelo endividamento do Estado. Ou seja, o sistema hoje de apropriação do excedente se concentrou de maneira dramática. Isso que vem no que a gente assiste às manifestações no mundo do 1% contra os 99%. A realidade é essa. O patrimônio do 1% mais rico no planeta é maior do que os 99 seguintes.
Antigamente, a gente estudava a diferença de renda, o que era insuficiente. Hoje, a gente estuda diferença de renda, desigualdade de renda, né? Você é pobre porque não tem acesso à renda, mas também é pobre porque não tem um patrimônio, e é pobre porque você não tem acesso a sistema de saúde, escola, segurança, etc., que são bens de consumo coletivo. Você não compra a tua delegacia, você não compra a tua escola, você não compra o teu hospital, você tem que ter acesso, né? Então, a dinâmica gerou um enriquecimento por grupos que produzem muito pouco, e essencialmente são atravessadores financeiros ou comerciais, né? E você tem essa convergência da exploração por salários, a exploração por dividendos, acionistas, especuladores financeiros, né? E os juros com os bancos. Na realidade, nós, por um lado, aprovamos em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bastante centrados com muita força em cima da desigualdade, mas a evolução da economia foi no sentido rigorosamente inverso. Ladislau, deixa eu pegar 3 ODS em cima do que você tá falando. 3 ODS que tem, me parece, um eixo estruturante no bem-estar social, que é o ODS número 3, que é de saúde e bem-estar, o 4, educação de qualidade, e o 16, que fala em justiça. Isso são funções de Estado, né? Você tem saúde, educação e justiça, que são segurança pública, que são funções de Estado. Olha, isso está vinculado ao conceito de gestão, dos equilíbrios dos processos decisórios na sociedade. O sistema privado, para produzir tomate, bicicleta, automóvel, funciona perfeitamente. Uma padaria, abrir uma boate, perfeito, deixa ser privado. Você passar para mãos privadas o sistema de educação, de saúde ou de justiça, inclusive sistemas policiais, como estão se dando nos Estados Unidos, isso simplesmente não funciona, tá? Eu trabalhei no quadro das Nações Unidas, trabalhei em muitos países avaliando políticas desse tipo, e as conclusões são extremamente claras. Deixa eu dar um exemplo prático que fixa as ideias para as pessoas. Eu pego a saúde no Canadá, que é pública, gratuita, universal. O custo anual é $4.400. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde é em grande parte privado. O custo anual é $10.400, 2,5 vezes mais. Os Estados Unidos estão, entre os países da OCDE, estão nos últimos lugares em termos de qualidade de saúde da população. O Canadá está entre as primeiras. Se eu vejo como funciona o sistema de educação, eu pego a Finlândia. Público, gratuito, universal. Tudo isso aqui é porque há sistemas que têm que obedecer a interesses públicos e organizados em função de interesse público, o acesso à água, as grandes infraestruturas, a justiça, o sistema de representação política, todos esses processos, e, em particular, as políticas sociais, saúde, educação, segurança, essas coisas funcionam muito melhor quando estão em mãos públicas. Voltando ao exemplo de saúde, quando você tem saúde pública, você tem um forte investimento em todo o sistema preventivo. É o controle dos rios contaminados, porque a água contaminada é o principal vetor de doenças, é o controle das emissões, enfim, o conjunto de elementos, a proteção do meio ambiente, né, dos elementos que asseguram uma população saudável. Agora, quando você passa isso para mãos privadas, você transforma isso em indústria da doença, porque sem doentes, o sistema privado não tem clientes, certo? Então, ele se interessa de outra maneira. De certa forma, o essencial é sempre pensar que temos os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas temos que passar para que processo decisório vai assegurar que a gente consiga esses objetivos, que a gente alcance os objetivos, né? E como serão financiados, para que possa realmente
possam se materializar, não é? Há coisas, Ladislau, que são que eu imaginei que nesse limiar do século XXI, onde nós estamos entrando numa era de inteligência artificial, de alta tecnologia, que pelo menos nós já tivéssemos superado. Uma delas, que eu acredito seja a mais inaceitável, são os problemas que nós temos hoje com as questões de gênero. O ODS 5, que fala de igualdade de gênero. Por que é que nós ainda precisamos falar disso, Ladislau? Por que é que nós não conseguimos atingir um patamar civilizatório onde isso já fosse uma etapa vencida? Olha, em política, costuma funcionar bastante mais o argumento irracional do que a racionalidade das propostas. Pega-se o problema do gênero, mas se pega o problema da raça, o problema das religiões, o problema do comportamento sexual, você tem um conjunto de desigualdades que jogam as pessoas umas contra as outras e, ao mesmo tempo, gera uma profunda satisfação em determinados grupos que se julgam superiores, essa dimensão irracional da prepotência que gera um conjunto de desigualdades que se reforçam. Se você pensa no Ku Klux Klan nos Estados Unidos, você tinha muita gente com alta formação, com diplomas, né, que de noite veste aquele capuz e sai queimando casas de pessoas, ou linchando pessoas. Há uma dimensão irracional que eu acho que nós temos que enfrentar com muita força, inclusive porque, em política, funciona muito mais você alimentar o ódio dentro dessas pessoas, em particular quando você tem população pobre, frustrada, sem perspectivas, que reagem a esse discurso de ódio, né? De certa maneira, nós temos que levar racionalmente em conta a dimensão irracional do ser humano. A nossa população é uma população urbana, né? Nós já deixamos para trás aquela fase de ter uma grande população rural. Hoje, a população humana é basicamente centrada em cidades e em metrópoles cada vez maiores e complexas. Nós temos o ODS 11, que fala em comunidades sustentáveis. Como é que a gente pode imaginar que cidades que podem chegar a 30 milhões de pessoas sejam administráveis? Olha, nós temos o problema da urbanização que traz um conjunto de oportunidades. Eu trabalhei muito esse assunto, inclusive junto com Ignatius Sachs, na linha de que um conjunto de infraestruturas, de serviços, de processos colaborativos podem ser organizados com muito mais facilidade do que numa população rural dispersa. Então, você tem economias de aglomeração extremamente poderosas. Você tem também uma facilidade de gestão, porque as pessoas estão ali, estão próximas. Eu acompanhei muito isso, tanto na Ásia como, em particular, na Europa, em regiões que se urbanizaram muito antes de nós. Cada cidade cria um tipo de um sentimento de pertencimento a essa cidade. Eu sou dessa cidade. Ou, nas metrópoles, eu sou desse bairro. Certo? Ou seja, há uma cidadania local que se forma e está se formando crescentemente um conjunto de capacidades descentralizadas de gestão, ou seja, uma reapropriação da política no nível local. Eu vou te dar um exemplo da Suécia, onde 72% dos recursos públicos são repassados diretamente para os poderes locais.
Ou pego a Alemanha. Na Alemanha, o alemão não coloca suas poupanças em bancos, coloca em caixas de poupança municipais. Essas caixas de poupanças, elas permitem que o dinheiro da comunidade, a própria comunidade decide, vai arborizar a rua, vai fazer programas culturais, vai descontaminar um córrego ou coisa do gênero. De certa maneira, há uma imensa oportunidade de reapropriação da política pela base, dentro das cidades, no conjunto do planeta, porque a tendência para urbanização é bastante irreversível. De certa maneira, a urbanização abre um imenso espaço de apropriação participativa dos governos. Quando eu vejo na Suécia, na Alemanha, no Canadá, na Coreia do Sul, na China, vejo em outros países, essa força das cidades, no nível local, de resolver os seus problemas, em particular, quando os problemas que surgem a nível da cidade, o sistema de poupança, as caixas econômicas locais e a transferência de recursos públicos, né, geram uma prosperidade local em que a política econômica e a política política, né, as duas dimensões se juntam, certo? Porque você querer ter democracia política e não ter democracia econômica simplesmente não funciona. De certa maneira, o Brasil é muito característico em que se transferiu as tarefas para os municípios, não se transferiram os recursos. Os recursos continuam nos grandes bancos, no governo federal, é uma eterna batalha para resolver problemas cruciais e os problemas do cotidiano das pessoas. O córrego que transborda, as encostas que despencam, a educação para a criança, o hospital, a clínica, tudo isso são coisas locais, né? Então, de certa maneira, há uma reapropriação possível pelas cidades. Para mim, é uma grande oportunidade e isso tem sido discutido, em particular, com muita força na Rio+20, né, em torno dessa materialização dos objetivos, tendo uma reconstrução dos nossos rumos a partir da base e não apenas esperar que as soluções venham de cima. Entendo. E acho bastante coerente. Um dos problemas globais mais prementes do nosso tempo são as mudanças climáticas, que pode-se achar que elas são de causa antrópica ou não são, mas que elas estão aí é um fato. Você acredita que nós, enquanto espécie, enquanto organização humana planetária, temos condições de fazer o necessário para mitigar essas mudanças e evitar tragédias maiores? Deixa eu dizer que nós podemos enfrentar esse problema, primeiro porque temos todos os recursos financeiros necessários. Eles não estão sendo direcionados para isso, mas existem. Nós não somos um planeta pobre. Os 85 trilhões de dólares de produção de bens e serviços, isso é amplamente suficiente para assegurar o bem-estar a todas as populações, para você assegurar rios limpos, destino inteligente de lixo, a transformação da matriz energética e da matriz de transportes. Nós temos os recursos financeiros, nós temos as tecnologias, sabemos em todas essas áreas o que deve ser feito, nós sabemos que tipos de alternativas energéticas, que tipo de alternativas de transporte, etc., podemos ter, não é? O nosso problema, em grande parte, a nível das pessoas, a imensa dificuldade de pensar o longo prazo e pensar de maneira sistêmica. A gente sabe que é catastrófico o que está acontecendo com o clima, catastrófico direto para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Agora, inclusive, porque são problemas de uma inércia poderosa. Eu uso o exemplo do Titanic.
O Titanic, ele vê a 2 quilômetros um iceberg, só que com a massa, com o peso do Titanic, até que ele começar a mudar de rumo, já era. Nós sabemos que 2040, 2050 já estão dados. Então, nós temos essa imensa dificuldade de enfrentar problemas que são internacionais, ou seja, todos têm que se juntar nisso, são de longo prazo e a gente tende a pensar apenas no trimestre, certo? E são sistêmicos, porque exigem mudanças políticas, mudanças culturais, enfim, um conjunto de processos, né? Eu, pessoalmente, sou muito pessimista pelos rumos. Eu acho que mudanças nos Estados Unidos são extremamente importantes. Tem países, em particular, a Ásia está tomando medidas muito significativas, a Europa também está tomando medidas significativas, mas o que nós estamos fazendo globalmente é muito insuficiente. Ladislau Dolbor, professor de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ladislau, você é um pessimista que guarda algum otimismo ou você é um otimista que espera deixar de ser pessimista? Olha, eu vou citar Ignaz Sachs, né? Eu estava numa entrevista na TV com ele e a moça disse, mas essa é uma visão pessimista, porque ele estava colocando os problemas reais, né? Ele se saiu com uma pérola. Ele disse, minha amiga, um pessimista é um otimista bem informado. Eu, por desgraça, sou bem informado. Muito obrigado, Ladislau. Obrigado a vocês.